Yogi Suritsuma! Todos nós sabemos que o mangá de Jujutsu Kaisen acabou com algumas questões muito, mas muito em aberto. Lá ele. Principalmente nessa questão dos poderes de Yuji Itadori, né? Onde o nosso protagonista conseguiu ir, onde ele conseguiu chegar. Ele já estava aprimorando essas habilidades, mas como a gente comentou aqui em algumas análises, o Itadori não foi o personagem mais forte que terminou o mangá de Jujutsu Kaisen. Porém, através ali do último capítulo de Jujutsu Kaisen módulo, nós temos uma fala bem interessante do mestre de maldições idoso que tá tantando as ideias, dizendo que a última vez que ele havia sentido uma ameaça tão feroz contra ele foi contra um garoto que lembrava bastante Yuji, e a gente sabe que se trata realmente do Itadori. Nós vamos falar agora sobre como o Itadori se tornou esse principal pilar do Japão depois da vinheta. Vamos lá, né? Durante todo o mangá de Jujutsu Kaisen, nós observamos o Itadori tentando desenvolver mais suas habilidades, né? Ao longo da trama, basicamente, todo o movimento em cima de Jujutsu foi pra cima de Gojo e Sukuna, né? Não tinha como a gente fugir um pouco disso, porque até quando o Gojo foi selado, a gente tava esperando que o Gojo saísse do selo, né? Muita gente esperava que ele fosse morto em Shibuya, mas acabou sendo selado nessa percepção, né? Nessa perspectiva que tivemos aí ao longo dos últimos, na verdade, de todos os capítulos de Jujutsu Kaisen. E o Yuji, na percepção, na perspectiva de muitos leitores, acabou sendo deixado de lado. Como não teve tanto a ênfase ali em treinamentos, nesses desenvolvimentos, o Yuji acaba ficando meio que de lado por boa parte do jogo do abate, né? A gente tem uma boa construção relacionada ao Itadori no começo, e depois no jogo do abate, como o Gege quis meio que abordar cada um dos personagens, o Itadori chegou a ficar quase 30, 40 capítulos sem aparecer na história, né? O que acaba meio que tirando um pouco a luz ali do personagem. Mas quando ele decide aparecer, aí nós conseguimos entender que dali pra frente o Itadori iria brilhar demais, principalmente depois que o Sukuna obriga o Fushiguro a comer o seu dedo e ele reencarna no Megumi, né? Acaba reencarnando ali no Megumi, e desta maneira começa toda a treta que a gente acompanhou lá no jogo do abate na parte final, e também sobre o confronto em Shinjuku, né? Aquilo que é conhecido como o ataque terrorista Jujutsu, da maneira mais complicada que ocorreu entre Gojo versus Sukuna e todos os alunos da escola Jujutsu. E é claro que sobra ali nessa percepção pra gente entender um pouco mais sobre o Itadori e tudo que ele acabou aprimorando, porque aquilo que a gente viu do Itadori, aquilo que a gente viu sobre suas habilidades, seus poderes, foi se desenvolvendo através da luta contra o Sukuna, mas a gente não consegue entender qual é o ápice do personagem. A gente não conseguiu ver ali ele usando todas as suas habilidades com controle total e absoluto, diferente, por exemplo, de outros personagens que a gente andou acompanhando ao longo da trama de Jujutsu Kaisen. Sim, meus amigos, parece que Yuji Itadori está trilhando o caminho para se tornar esse novo pilar do Jujutsu. E se você tá empolgado com esse tema, deixa seu like, se inscreva aqui no canal e também compartilhe os nossos conteúdos por aí. É importante você continuar reagindo, comentando, divulgando ainda mais os nossos vídeos para que o YouTube continue a propagar ainda mais os nossos vídeos aqui na plataforma. E você ainda pode se tornar membro, mandar o seu valeu e mandar o seu hypar. Se você tá hypado aqui com os conteúdos de Jujutsu Kaisen módulo, eu tenho certeza que você já hypou esse vídeo. Mas você ainda pode ajudar o canal do Geek Brasil ainda mais, se tornando membro aqui do canal, com uma ajuda mensal para fortalecer ainda mais os nossos conteúdos. E é claro que você ainda pode mandar o seu valeu para dar aquele valeuzaço e fazer com que a gente cresça ainda mais com Jujutsu por aqui. E como eu falei pra vocês, o personagem que acaba mais em alta na história é o Yuta, né? Visto de tudo aquilo que começa o combate contra o Sukuna, tudo aquilo que ele faz contra o Sukuna e tudo aquilo que ele acaba conseguindo contornar depois do confronto contra o Sukuna,
a gente já tinha comentado e conversado aqui sobre como o Yuta, ele havia se tornado ali o ápice do Jujutsu. E não é à toa que nos capítulos finais do volume 30, o Yuta é colocado como líder do clã Gojo, né? O novo líder do clã Gojo, principalmente ali por conseguir usar o corpo do Gojo, ter essa troca e a maneira como a Rika conseguia contornar toda vez que o Yuta pudesse utilizar ou reutilizar o corpo ali do Gojo. Tem um vídeo bem interessante de uma forma aqui que a gente traz no canal, que tanto o corpo do Suguru Getou quanto também o corpo do Gojo, os grandes amigos, né, que a gente teve de 10, 11, 12 anos atrás, acabaram, né, os seus corpos acabaram se tornando ferramentas amaldiçoadas, né, tanto na mão do Yuta quanto também na mão do Kenjaku. E o Yuta, ele termina o mangá de Jujutsu Kaisen como o grande pináculo, né, como aquela pessoa que seria o grande potencial de Jujutsu Kaisen e marcando seu lugar. E é claro, né, com toda a base maluca que o Yuta tem essa capacidade de se tornar um monstro, porque nenhum outro feiticeiro teria a ousadia, a capacidade de conseguir, na verdade a insanidade, né, de possuir o corpo daquele que era o seu mestre, daquele que tinha sido o seu mestre, e de uma forma como eles conseguiram replicar e mostrar como Yuta estava de um jeito muito acima de qualquer outro tipo de feiticeiro, de qualquer outro feiticeiro, pelo menos no final do capítulo 271 do mangá de Jujutsu Kaisen. E como eu falei pra vocês, nós então temos o final do capítulo, o Itadori acaba derrotando o Sukuna, a gente tem toda uma construção acontecendo, rola Maki, rola Yuta, rola Nobara, tem o Fushiguro também ajudando no combate final, e na perspectiva ali o Itadori acaba conseguindo derrotar o Sukuna. Mas como eu falei pra vocês, o Itadori ele derrota o Sukuna, mas ele vai usando os seus poderes pela primeira vez. E a gente vai percebendo algumas camadas de falhas. Por exemplo, ele acaba falhando na utilização do domínio simples. Ele consegue tancar a expansão de domínio do Sukuna, uma expansão de domínio nerfada, né, claro. Mas ele consegue tancar a expansão de domínio, só que ele acaba perdendo a sua perna. Só que ele contorna isso usando a manipulação de sangue, né. Ele acaba meio que construindo novamente uma ligação sanguínea e fazendo com que a parte do seu corpo seja regenerada, né? Porque ele consegue usar a energia reversa e ao mesmo tempo a manipulação sanguínea para fazer com que o seu pé não se desgrude, ele não perca ali o seu pé no combate contra o Sukuna. E a gente vai observando que o Itadori consegue utilizar essas habilidades de forma assim absurda, mas mesmo assim ainda tem um ponto falho aqui, ali, cá e lá, que não estava aos pés do Yuta, não estava nos pés do Yuta no final do mangá, né, no capítulo 271, naquilo que a gente tinha observado na batalha contra o Sukuna, tínhamos completamente ali o Itadori nesse sentido ali um pouco abaixo do Yuta, mas é claro que o Itadori continuaria a aprimorar as suas habilidades. A tendência aqui era que o Itadori continuaria a aprimorar as suas habilidades e que o Yuta, ele mais ou menos estagnaria. Porque o Itadori, a perspectiva de evolução dele era gigantesca, enquanto a perspectiva de evolução do Yuta já tinha batido o teto. E olha só que coisa interessante, ali no capítulo 271 nós temos uma conversa do Itadori com o Gojo, ali antes do Gojo lutar contra o Sukuna, os dois têm uma conversa e o Gojo ele fala para o Itadori que já havia chegado o tempo dele, né, chega de Gojo, né, ali uma, quase uma indireta não, né, uma direta do Gege Akutami que não tava aguentando mais os fãs ali do Gojo, e aí ele dá essa relação, agora é com você, Itadori. Só que não era só uma indireta, né? Questão assim narrativa, se tratava de que quem iria herdar ali a vontade, os sonhos do Gojo é o Itadori. O Itadori seria aquele que estenderia as mãos para os feiticeiros, que seriam alguém ali, ou até mesmo pessoas que poderiam ter uma visão um pouco caída do mundo, né? Poderiam ter uma mão estendida ou teriam que ser colocados para correr. No capítulo 271, pelo menos ali no começo, nós temos o Itadori estendendo a mão para o garoto que estava meio que fazendo uma pegadinha ali com a menina, né? Com aquela
aquela jovem que estava noiva, estava namorando outro rapaz, mas que havia meio que dado um golpe pra roubar, né, pra pegar a bolsa dele, né, ele pagou a bolsa ali com todas as suas economias, né, com todas as suas economias, e no final não sobrou nada pro Beta. Mas o Itadori fala assim, olha Beta, se você quiser treinar pra se tornar um alfa, aí encontra a gente lá na escola Jujutsu, que eu tenho certeza que você vai aprender muitas coisas por lá. E aí o Gojo, ele começa a falar isso pro Itadori e a gente começa a entender mais sobre esse conceito. E como eu falei pra vocês, até mesmo isso é meio que abordado em alguns capítulos anteriores. Porque quando o Maru e também ali o Tsurugi, eles estão conversando com a criança antes de ter a revelação de ser o velhote, nós observamos o Tsurugi falando que a criança iria para a escola Jujutsu e não seria julgada, não teria ali uma espécie de julgamento. Ah, LP, mas só o Yuta e também o Itadori tiveram isso porque eram maldições de nível especial. Mas a gente tem que observar que o moleque já tinha matado a própria mãe. Ele havia matado ali no conceito e até mesmo tinha criado ali um Shikigami através do espírito da sua própria mãe. Então isso é algo interessante que meio que mudou na escola Jujutsu por causa do Itadori. E aí nós então temos o último capítulo, o capítulo que fecha ali essa conexão no Itadori, marcando que ele se tornou esse novo pilar do Jujutsu. Porque o velhote fala que a única pessoa, o único ser que botou ele pra correr foi um jovem, né? Foi um jovem, foi o único momento, a única vez que ele acabou recuando, que ele juntou todas as suas forças para recuar e fugir. Isso é bem interessante porque casa-se com outro momento muito importante da história nesse mesmo capítulo. E por que eu tô falando sobre isso? Porque o Cross, quando ele começa a observar que o Maru está prestes a matar o Tsurugi e também o velhote, para começar toda a encrenca, nós então temos ali um pensamento do Cross sobre que o Dabura poderia ser a grande carta, né, a grande cartada para que os Simurianos conseguissem vencer a guerra contra os feiticeiros humanos e tomarem ali o Japão, ou tomarem ali o território mundial, global. Nós não sabemos o quanto os Simurianos querem dominar o mundo, ou se querem dominar apenas o Japão, mas o fato é que eles estão contando com Dabura para isso, para conseguir derrotar essa percepção relacionada ali aos demais feiticeiros. Nós então temos duas balanças, né, porque o Dabura, ele é essa cartada que o Cross quer usar contra os seres humanos. Só que no mesmo capítulo, olha só como Gege Akutami, ele é sacana e ele é esperto. No mesmo capítulo que ele fala que o Dabura, ele é a cartada ali para os Simurianos, o velhote se lembra de quem? Ele se lembra de Yuji Itadori. Ele acaba se lembrando de Yuji Itadori e não é à toa. Porque se nós temos a ligação do Dabura sendo a peça fundamental para os Simurianos, o Yuji, ele é essa peça fundamental para os humanos, para os feiticeiros humanos. Eu acho que o Itadori, ele carrega essa peça, essa base fundamental para proteger os seres humanos. A gente já trouxe um vídeo falando sobre isso, de que existem várias e várias formas, várias maneiras de meio que justificar o Itadori estar de volta. E essa é uma conexão muito interessante, porque o Yuji, ele foi criado pelo Kenjaku, ele foi aprimorado pelo Kenjaku. Ele é uma mistura de maldição com os seres humanos de uma forma perfeita, porque o Chozo e também os seus irmãos, eles são falhas, né? Conceitos falhados. Mas o Itadori não. O Itadori, ele tem um conceito diferente. Talvez até mesmo seu envelhecimento seja diferente, porque ele não é um ser humano comum. Ele tem uma mistura de maldição e também ali uma questão focada no seu corpo com os seres humanos. Eu sei que o Kenjaku fez algo absurdo com ele, né? A gente já sabe até mesmo que o Sukuna, quando ele faz o Fushiguro comer o seu dedo, né? Ele força o Fushiguro comer o seu dedo e começa a luta do Itadori contra o Sukuna, ele fala que o Itadori é um monstro, né? Ele fala assim, o que você criou, Kenjaku? Você criou um monstro. E nós observamos aquele confronto, o Yuji pegando um pedaço de pedra, blocos de cimento, de prédio, de forma absurda, jogando pra cima ali do Sukuna. E nós então entendemos que se trata ali de uma concepção totalmente diferente para o Itadori. Eu tenho uma convicção até mesmo assim razoável de que o Itadori pode mesmo aparecer em Jujutsu Kaisen módulo e ser essa cartada, né? Essa base de esperança para salvar os seres humanos num possível confronto ali contra os Simurianos.